Sejam bem-vindos. Você já acordou em pânico, sem conseguir se mover, sentindo uma presença no quarto? Ou talvez tenha encontrado um familiar andando pela casa durante a noite, sem memória do que aconteceu? Será que estou sendo atacado espiritualmente? Estou possuído? Existe uma explicação médica para isso? Devo procurar um padre ou um médico? Se essas dúvidas já te assombraram, este vídeo é para você. Desvendaremos os mistérios do sono e do invisível. E você nunca mais verá a noite da mesma forma. Você já acordou sem conseguir se mover, com a sensação de que algo sombrio estava em cima de você, observando? E se eu te dissesse que ao assistir a este vídeo até o fim, você finalmente vai entender o que está por trás desses episódios assustadores? Hoje, vamos revelar as prováveis causas da paralisia do sono, desvendar o que a ciência médica diz sobre esse fenômeno e mergulhar nas interpretações religiosas mais profundas, influência de espíritos, ataques demoníacos, sinais do mundo espiritual. Prepare-se para descobrir como a neurociência e a fé explicam esse fenômeno que atormenta milhões de pessoas no mundo inteiro. O que você vai ouvir hoje pode transformar a forma como você entende seus próprios pesadelos. A escuridão da noite, o silêncio quebrado apenas pela sua respiração. De repente, uma presença, um peso paralisante. Você luta para gritar, para se mover, mas seu corpo não responde. Seus olhos se abrem, mas você está preso em seu próprio corpo. Já aconteceu com você? Essa sensação aterradora de estar acordado, mas completamente impotente. Ou talvez você já tenha presenciado algo igualmente perturbador. Um ente querido vagando pela casa na calada da noite, olhos abertos, mas ausentes. Movimentos estranhos, palavras sussurradas em um mundo à parte. Você já viu seu marido, sua esposa, seus filhos, andando pela noite, dormindo, em um estado que parece tão real quanto distante? Diante dessas experiências, a mente busca respostas. O que está acontecendo? Seria um problema de saúde, um distúrbio do sono que a ciência pode explicar? Ou haveria algo mais? Algo que transcende o mundo físico, uma influência espiritual, talvez até mesmo uma possessão? Na busca por alívio e compreensão, você já procurou a ajuda de um médico? Ou buscou o conforto e a explicação de um padre, de um líder religioso? Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da paralisia do sono e do terror noturno, explorando as explicações da ciência e as crenças milenares da religião. Desvendaremos os mistérios da mente adormecida e investigaremos se o que sentimos na calada da noite tem raízes em nossos neurônios ou em algo muito mais espiritual. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Já vivenciou algo parecido? Qual a sua perspectiva? Sua participação é fundamental para enriquecer essa discussão. A noite esconde segredos e nós vamos começar a desvendá-los agora. A ciência moderna, através da medicina do sono e da neurociência, oferece explicações detalhadas para os fenômenos da paralisia do sono e do terror noturno. Longe de entidades sobrenaturais, esses eventos são compreendidos como resultado de processos biológicos e neurológicos complexos que ocorrem durante as diferentes fases do sono. A compreensão desses mecanismos pode trazer alívio e estratégias de enfrentamento para quem sofre com essas ocorrências. A paralisia do sono é caracterizada pela sensação aterrorizante de estar acordado, consciente do ambiente, mas completamente incapaz de se mover, falar ou reagir. A ciência explica isso como uma disfunção na transição entre os estágios do sono REM, movimento rápido dos olhos, e a vigília. Durante o sono REM, nossos músculos ficam naturalmente paralisados para impedir que atuemos nossos sonhos, um mecanismo essencial chamado atonia muscular. Na paralisia do sono, essa paralisia persiste por alguns segundos ou minutos após a mente despertar, antes que a função muscular normal retorne. Fatores como privação de sono, estresse, horários irregulares de sono e certas condições médicas podem aumentar a probabilidade de episódios de paralisia do sono. A sensação de estar preso
É, portanto, uma manifestação direta dessa atonia muscular transitória, exacerbada pela consciência repentina. Frequentemente, a paralisia do sono vem acompanhada de alucinações vívidas e perturbadoras, conhecidas como alucinações hipnagógicas, ocorrendo ao adormecer, ou hipnopômpicas, ocorrendo ao despertar. Essas alucinações podem ser visuais, sombras, figuras, auditivas, sons, sussurros, ou táteis, sensação de pressão, toque. A neurociência explica que, nesse estado de transição entre o sono e a vigília, o cérebro pode misturar elementos dos sonhos com a percepção da realidade, resultando em experiências sensoriais intensas e muitas vezes assustadoras. A sensação de uma presença opressora, de algo ou alguém no quarto, pode ser uma manifestação dessas alucinações táteis e visuais, interpretada pelo cérebro em um estado de alerta incompleto. O terror noturno, mais comum em crianças, é um despertar abrupto do sono NREM profundo, acompanhado de gritos, pavor intenso e agitação motora. Diferente de um pesadelo que ocorre durante o sono REM e geralmente é lembrado, a pessoa em terror noturno geralmente não se lembra do sonho e permanece desorientada e inconsolável. A ciência associa o terror noturno à imaturidade do sistema nervoso central, febre, privação de sono, estresse e histórico familiar de distúrbios do sono. Embora a criança possa parecer estar lutando contra algo, a explicação médica reside em uma excitação súbita do cérebro durante um estágio profundo do sono, levando a uma resposta de medo intensa e desorganizada. Ao longo da história e em diversas culturas, a experiência de sentir-se acordado e paralisado durante o sono tem sido frequentemente interpretada através de lentes espirituais e sobrenaturais. Crenças antigas e contemporâneas oferecem explicações que envolvem a influência de entidades não físicas, ataques espirituais e a vulnerabilidade do indivíduo durante o repouso. Essas interpretações moldaram rituais, práticas de proteção e a busca por compreensão em face do inexplicável. Em muitas tradições antigas e em algumas crenças contemporâneas, a sensação de imobilidade e opressão durante o sono é atribuída à ação de demônios ou espíritos malignos que vagam pela noite. Acreditava-se que essas entidades aproveitavam o estado de vulnerabilidade do corpo adormecido, quando a alma estaria mais suscetível para atormentar, oprimir ou até mesmo possuir o indivíduo. A sensação de estar preso era vista como a manifestação física dessa força maligna, impedindo qualquer reação ou defesa contra o ataque espiritual. Relatos históricos e folclóricos de diversas culturas descrevem encontros noturnos com seres sombrios, como íncubos e súcubos, que paralisam suas vítimas e causam angústia. A sensação de uma presença pesada sobre o peito, a dificuldade em respirar e a completa imobilidade são frequentemente interpretadas, dentro de algumas crenças, como uma forma de opressão espiritual causada por energias negativas, espíritos perturbados de pessoas falecidas ou mesmo a influência de magia negra lançada contra o indivíduo. Acredita-se que essas forças podem prender a pessoa em seu próprio corpo, impedindo o movimento e a comunicação com o mundo exterior. A incapacidade de falar ou gritar reforça a sensação de impotência diante de uma força invisível, contribuindo para a experiência de encarceramento e intensificando o medo e a ansiedade. Para aqueles que vivenciam a paralisia do sono ou o terror noturno sob uma perspectiva religiosa, a fé e a prática espiritual oferecem mecanismos de proteção e resistência contra essas influências. A oração fervorosa, a leitura regular de textos sagrados como a Bíblia ou o Alcorão, o uso de símbolos religiosos como crucifixos ou amuletos de proteção, e a busca por auxílio espiritual através de líderes religiosos são vistos como formas eficazes de afastar influências negativas e fortalecer a proteção divina. A sensação de impotência pode ser combatida através da crença em uma força superior
capaz de intervir e libertar o indivíduo do cativeiro noturno, restaurando a paz e o sono tranquilo. Em muitas comunidades religiosas, líderes espirituais oferecem orientação específica, bênçãos e rituais para lidar com essas experiências e fortalecer a fé dos indivíduos. A paralisia do sono e o terror noturno são fenômenos complexos que tocam tanto a biologia humana quanto as profundezas das nossas crenças. Enquanto a ciência oferece explicações baseadas em processos neurológicos e fisiológicos, as tradições religiosas fornecem interpretações que buscam sentido no domínio espiritual. Compreender ambas as perspectivas pode oferecer conforto, estratégias de enfrentamento e uma visão mais completa para aqueles que vivenciam essas experiências. Chegamos ao final desta exploração fascinante sobre a paralisia do sono e o terror noturno, desvendando as perspectivas da ciência e as crenças que atravessam séculos. Esperamos que esta jornada tenha sido esclarecedora e que você se sinta mais informado sobre essas experiências intrigantes. Se você se identificou com alguma das situações que descrevemos, ou se conhece alguém que passa por isso, lembre-se que buscar informação e apoio é o primeiro passo. Seja através da ciência, da fé ou de ambas, o importante é encontrar o caminho para a compreensão e o bem-estar. Gostaríamos muito de saber a sua opinião e suas experiências. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas histórias e o que você achou deste vídeo. Sua interação nos é muito importante para que possamos criar uma comunidade de apoio e conhecimento. Se você busca conteúdo de caráter religioso, fundamentado em informações verídicas e cuidadosamente estudadas por especialistas, sem espaço para especulações infundadas, então você está no lugar certo. Inscreva-se no nosso canal. Ao inscrever-se, você nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas e garante que não perderá nossos próximos vídeos, repletos de conhecimento e reflexão. Deixe seu like neste vídeo se ele te trouxe algum insight ou informação relevante. Seu apoio é fundamental para que o YouTube mostre este conteúdo para um público maior, alcançando aqueles que também buscam respostas e compreensão. E se você acredita que esta análise pode ser útil para amigos, familiares ou em seus círculos sociais, compartilhe. Ao compartilhar, você torna-se um elo importante na disseminação de conteúdo responsável e esclarecedor sobre temas que tocam a fé e a ciência. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde traremos ainda mais temas relevantes, sempre com uma abordagem respeitosa, informativa e baseada em evidências. Nos veremos no próximo vídeo.